Olá, terceiro ano, eu sou a professora Juliana e dando continuidade aos nossos trabalhos, hoje vamos falar sobre dissertação escolar. O que é dissertação argumentativa? É um tipo de texto muito presente nas redações de concursos e vestibulares. Um dos motivos é porque, além da capacidade de avaliar a linguagem e a forma como o candidato organiza suas ideias, é possível saber se ele possui senso crítico e habilidades de argumentação. O gênero dissertativo tem como objetivo expor acontecimentos e debater o tema. Na sua redação, você pode simplesmente abordar um assunto e apresentar para o leitor, ou você pode ir além, defendendo um ponto de vista e tentando convencê-lo sobre o seu posicionamento. Os pontos-chave na elaboração do seu texto é o uso da linguagem, da organização das ideias, do senso crítico e da habilidade de argumentação. Estrutura do texto dissertativo argumentativo. O texto é dividido em 3 partes. A primeira parte é a introdução, parte do texto em que você vai apresentar o tema a ser discutido. O ideal nessa parte é não escrever muito, uma vez que o objetivo aqui é fazer somente uma abertura do texto, expor o problema e preparar o leitor sobre o que está por vir no seu texto. A segunda parte é o desenvolvimento, parte da redação em que será preciso trazer elementos que enriqueçam a introdução, como argumentos, exemplos concretos, dados estatísticos que comprovem a sua ideia, mas sempre de maneira muito clara, objetiva, coerente e coesa. E a conclusão, parte do texto em que você fará o desfecho. Pode ser a partir de um resumo de ideias discutidas ou com a apresentação de medidas a serem adotadas em relação ao tema. Nós temos os tipos de dissertação. Nós temos a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Na expositiva, você expõe um tema que estão na mídia, jornais, revistas, que já é de conhecimento das pessoas e, por isso, são fatos inquestionáveis e sem necessidade de criar um debate em cima disso. O objetivo é expor o texto para o leitor com o objetivo de que ele reflita e encontre sua própria conclusão sobre o assunto abordado. Na dissertação argumentativa, você apresenta sua opinião sobre o tema e defende um ponto de vista a partir de argumentos com exemplos concretos. Nesse segundo caso, você vai tentar convencer o leitor de que a sua conclusão faz muito sentido. Quem estiver lendo o texto não precisa necessariamente concordar com o que você disse, mas tem que sair da leitura com a sensação de que tudo está muito bem fundamentado. Como fazer uma dissertação argumentativa? Primeiro passo: informe ao leitor qual é o tema da sua redação. Faça isso da forma mais clara possível em sua introdução. Segundo passo: logo depois, defina qual é o seu posicionamento e coloque-o ainda no primeiro parágrafo. Essas informações devem estar presentes no início do texto. Terceiro passo: durante os parágrafos de desenvolvimento, você vai defender o seu posicionamento diante desse tema, apresentando as razões para pensar dessa maneira. Quarto passo: após apresentar os argumentos, é hora de usar exemplos concretos para evidenciar as questões levantadas. Recorra a dados estatísticos e casos vinculados pela mídia para exemplificar. Quinto passo: você tem 2 opções para fazer a conclusão. Você pode apresentar uma solução ao problema, chamado de proposta de intervenção,
ou você pode reforçar o ponto de vista apresentado na introdução, sua tese, dando força mais uma vez para seu posicionamento. Outra dica muito importante é sempre utilizar apenas um parágrafo para a conclusão. O que não fazer em uma redação dissertativa argumentativa? Existem alguns detalhes que não são muito aconselhados na dissertação argumentativa. Procure não estabelecer diálogo com o leitor e escreva sua redação em terceira pessoa. Apesar de ser um texto opinativo, não coloque o pronome eu na dissertação. Sabe aquelas frases? Eu acho que, eu acredito que, entre muitas outras? Procure evitar, não cabe dentro do texto essas citações. Existe uma diferença muito grande entre artigo opinativo, quando o foco é a sua opinião, e dissertações argumentativas, que o foco é a construção da linha de raciocínio e defesa daquele ponto de vista que está sendo abordado. Dicas para elaborar uma redação no Enem. Lê os textos motivacionais com atenção para compreender o tema proposto, refletir sobre o tema, definir o seu ponto de vista e os argumentos que usará para defendê-lo. Elaborar uma proposta de intervenção social para o problema que respeita os direitos humanos. Usar o português escrito correto, formal, cuidando da ortografia, concordância e estrutura das frases. Usar vocabulário rico e apropriado, fazer o rascunho na folha apropriada, revisar a redação para checar se os tópicos estão coerentes, se não faltam ou sobram palavras, se a estrutura está correta. Passar o texto a limpo na folha de redação. O que não pode fazer? Usar gírias, usar qualquer tipo de xingamento, palavrão, manifestações de racismo ou preconceito, pois são motivos de zero na redação. Deixar de passar a redação a limpo na folha de redação, pois a folha entregue em branco significa nota 0. Os avaliadores não corrigem rascunhos no caderno de provas, até porque nem é entregue a eles. Escrever menos de 7 linhas, fugir do tema, copiar trechos dos textos motivacionais. Então é isso, gente. Obrigada, espero que tenham entendido. E para encerrar, temos uma citaçãozinha de Rubem Alves. As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. Então, é só isso e tchau!